já é ano novo, vida nova, mas a nossa lista de 2022 continua. Por quê? Porque a gente tá atrasado. A verdade é essa, a gente tá atrasado. Era pra esses vídeos de lista ter saído tudo em 2022, mas não deu tempo. Teve série que eu teve que terminar, teve filme que eu tive que ver que ainda não tinha lançado no Brasil. Então as listas ficaram atrasadas, mas essa semana as listas de filmes de 2022 termina e a gente chega nas expectativas de 2023. Estamos em janeiro ainda, tudo vai acabar em janeiro. Então vamos começar hoje com os melhores filmes de animação de 2022. E eu estou falando aqui do top da elite aqui das animações, tá? Vai ter de tudo aqui, nós vamos comentar o top 10 aqui que vai ter. Teve uns que ficou de fora, eu vou mencionar isso rapidinho. Mas vamos começar esse vídeo no nosso top 10 logo após a vinheta. Antes da gente começar com a lista aqui de animações, tá? Eu queria fazer rapidinho 3 menções e explicar por que elas ficaram de fora da lista, tá? Começando com My Hero Academia Missão Mundial dos Heróis, que eu vi no cinema esse ano. Só não tá na lista porque ele foi no comecinho de 2022 e originalmente ele lançou em 2021, então não tinha como eu encaixar na lista. E eu acho que eu falei dele na lista do ano passado, então ele acabou ficando de fora. Outro que ficou fora foi o filme do Tico e Teco, por questão de saber classificar. Eu não sabia como classificar ele em animação ou live action, porque na verdade são os dois, então acabou ficando fora da lista por causa dessa questão que eu peguei só animações que são animação em geral. Mundo Estranho da Disney também ficou de fora, apesar de eu ter gostado do filme, me diverti vendo o filme, surpreendi todo mundo falando mal, eu achei o filme legal, mas ele é um filme genérico, foi um flop, e apesar da grande mensagem legal que ele carrega, inclusive a mensagem LGBT com o primeiro personagem abertamente gay da Disney, apesar de tudo isso, ele foi um filme bem clichê, genérico, que acabou não dando pra entrar aqui na lista. E por último das menções, tem aqui o Hotel Transilvânia 4 Transform Monstrão, que foi lançado no começo do ano. Não botei por motivo de foi uma bosta. Esse filme foi uma bosta, foi muito ruim mesmo, foi triste que a franquia acabou aí, até que foi lançado direto no Prime Video, foi bem ruim mesmo esse filme, quase que entrou na lista de piores do ano, mas é que ele foi bem ruim, então eu achei melhor nem botar nessa lista. Ah, também bem rapidinho antes de começar o top 10, eu queria falar que essa lista aqui não é baseada em crítica de jornal, de não sei o que, não. Minha opinião, tá? Minha opinião pessoal como espectador, o que eu achei, tá? É a minha opinião. Tanto é que o primeiro lugar talvez divida opiniões aqui, tá? Mas é minha opinião como espectador, como cinéfilo Felipe. Felipe, meu gosto pessoal. Dito isso, vamos começar o vídeo com o nosso 10º lugar, que foi um filme que acho que muita gente não viu, porque passou batido nesse final de ano, mas que me surpreendeu e eu gostei bastante, que é Scrooge, um Conto de Natal. O filme conta a história de Ebenezer Scrooge, um velho ranzinza chato que odeia Natal, que odeia todo mundo, trata mal o funcionário, trata mal os colegas, a família, ele é um bosta, ele é um merda, e um dia, na véspera de Natal, ele é visitado por 3 fantasmas que mostram a ele o verdadeiro significado do Natal e as coisas erradas que ele fez na sua vida passada, presente e futuro. Esse filme você já deve ter visto ele 1 milhão de vezes, porque ele já teve várias adaptações. Da Disney teve 2, do Mickey e da Disney mesmo, né, o Disney Studios, que fez depois com o Jim Carrey, teve versão com o Bill Murray, teve um monte de versão de Scrooge, se não me engano acho que esse ano deve ter tido outra versão de Scrooge esse ano, mas essa, ela foi diferente pra mim, pelo menos pra mim, pra estar nesse 10º lugar, por uma questão. É um musical e eu adorei as músicas, inclusive 2 músicas em específico eu achei sensacional, sério, e o Luke Evans tá nas 2 e ele arrasa, é a melhor coisa do filme aqui, é o Luke Evans ali, na versão dublada também fica maneiro, mas a voz do Luke Evans combinou tanto com esse personagem, e ele faz muitas retratações pras crianças, né, como um filme infantil da Netflix, inclusive esse filme é da Netflix, que é bem singela, mas é legal, ele não esconde muito do lado sombrio do conto. Claro, ele não mostra algumas coisas, como por exemplo a versão de 2009 do Jim Carrey, ela realmente mostrava, tinha coragem de mostrar. Aqui não, é mais normal, pra criança mesmo e tal, mas é um filme bem divertido, é rapidinho, 1h30, e as músicas são incríveis, o motivo da que tá nessa lista é as músicas que eu tô com elas na cabeça até hoje, cara, que filmaço, animação linda, muito diferente das animações que a gente costuma ver, tem uma pegada meio Aranha Verso ali, é bem legal, uma animação muito boa, recomendo assistir na Netflix.
E em nono lugar, a DreamWorks começa com o pé direito na porta com Os Caras Malvados. Um grupo de bandidos, que são os animais mais perigosos de todo mundo e tal, acaba fazendo vários roubos e são os vilões mais procurados, até que um dos roubos dele dá ligeiramente errado e eles vão passar por uma terapia para conseguir se tornarem aceitáveis para a sociedade. O que acontece é que não dá muito certo e várias confusões ocorrem durante o filme. Esse filme eu digo que é o primeiro pontapé inicial para a DreamWorks, porque ela vem de vários filmes que a gente até gosta de alguns deles, mas são fracos em comparação aos grandes clássicos da DreamWorks. E tipo, por exemplo, a gente teve Trolls, teve O Poderoso Chefinho e tal, teve vários filmes que foram legais, mas não é a DreamWorks que a gente conhece, sabe? A DreamWorks doida, que ela faz as coisas malucas, ela ousa, que nem ela fazia em Shrek, sabe? Que ela fazia os filmes antigos dela. E aqui acho que ela pegou um pouco dessa receita, sabe? O próprio vilão do filme, realmente o vilão, que eu não posso falar aqui quem é realmente o vilão do filme, mas, porque é um spoiler, é um plot twist, mas eu achei muito inteligente essa cara, apesar de eu ter previsto o vilão, mas é um plot twist bem legal, é um negócio bem uma crítica à sociedade em si ali. Eu achei muito legal essa mistura de animais com os seres humanos. E as piadas que a DreamWorks sabe fazer são maravilhosas. Piada pra adulto, piada pra criança. Ela faz tudo na medida certa. Eu fiz vídeo desse filme no canal e tal. Eu ainda gosto desse filme. Com o passar do tempo, desde março, eu acho um filmaço, muito divertido. E as cenas de ação que a DreamWorks sabe fazer pra caramba, sabe? A DreamWorks em cenas de ação, ela sabe fazer isso com a mão atrás, sabe? Ela é muito foda com isso. Então Os Caras Malvados fez a DreamWorks voltar a ela ser o que era, sabe? Foi um começo ali que se estabeleceu ali pro final do ano, mas a gente já vai chegar lá. E em oitavo lugar, a gente tem o filme, mais um filme da Netflix, que é A Fera do Mar. Em um mundo onde navegadores vão para os mares e matam várias feras perigosas pelo globo, uma garotinha órfã acaba se infiltrando em um desses navios e acabam encontrando uma das feras mais perigosas de todas, mas acabam descobrindo que as coisas não são como eles imaginaram. Esse filme foi, acho que, uma grande surpresa desse ano, porque ninguém tava esperando o filme da Netflix de animação, porque esse filme foi antes do filme do Scrooge que eu comentei e tal, mas é que até então, quando lança uma animação na Netflix, todo mundo fala, animação da Netflix, né, tá bom, mas esse filme ele tem um que a mais, que é, primeiro, a animação, que apesar de ser primorosa, ela é muito bem feita, mas quando se trata de água, de mar, e quando não é um filme da Disney, que tem recursos, é o filme quando faz muito bem, isso é uma surpresa, e esse filme faz isso muito bem, além de mostrar várias coisas do mar que dão medo pra muita gente tem medo de água, de mar. Eu comentei um pouco disso sobre o filme que teve do Pantera Negra e tal, a gente teve também isso no Avatar também, mas o medo da água, assim, é bem presente, e tem pessoas que têm pavor com isso, e esse filme explora isso muito bem. Tem uma cena específica que é de arrepiar, até pra quem não tem medo de água, de mar, mas é muito bom. E outra, o filme explora um universo totalmente novo, um universo meio que, não é bem distópico, mas ele é diferente dos outros universos, ele cria uma mitologia própria, personagens próprios, os personagens têm carisma, os vilões têm um certo nível de carisma ali também, a animação é bonita, é batida até um certo ponto aqui da metade pro final do filme, é batido, mas a mensagem é bonitinha e a técnica de animação é incrível e a história é muito legal. Até eu acho que da segunda metade pro final ela cai um pouco, mas o começo dela de estabelecer todo aquele universo é muito rico e é um filme muito divertido que vale a pena assistir, é muito foda. E em sétimo lugar a gente tem Lightyear. Nos anos 90 a gente conheceu Andy, protagonista do filme Toy Story, que ganhou um brinquedinho chamado Buzz Lightyear. E onde ele conheceu esse brinquedo? De um filme que ele assistiu, que era Lightyear. Esse filme que fala sobre a aventura de um patrulheiro espacial em um planeta completamente desconhecido que terá que lidar com várias viagens no tempo para poder salvar a sua tripulação e voltar para casa. Esse filme foi um mixed feelings para mim, sabe? Em questão de, sabe, misturar sentimentos. Porque foi o filme de animação desse ano que eu estava mais ansioso para assistir. Era o Lightyear, eu tava animadaço, os trailers estavam foda, eu tava muito empolgado para ver esse filme, eu tava muito empolgado. Até a troca de dublagem pro Marcos Mion ficou maneiro, ficou legal. Eu tava muito empolgado com o filme. Eu tava, nossa, muito. Aí eu fui ver o filme. E não é que eu achei o filme ruim, como muita gente achou e tal. Eu achei o filme divertido, legal. Ele tem várias coisas de viagem no tempo, de questão ali com o Interestelar. Ele mexe com o negócio de Interestelar ali. E a mensagem ali é legal, uma coisa mais pra adulto, que a Pixar vai fazer muito bem. É maneira, só que ela chega nisso e para.
Sabe, esse era aquele tipo de filme que eu tava falando, cara, agora vai mudar o roteiro das animações, porque vai ser uma coisa mais complexa, né? Então ele tenta tecer, mas ele não tem, parece que ele tem medo de avançar, sabe? E teve até aquela coisa, aquela discussão besta, idiota, de porque teve um beijo lésbico durante o filme, uma coisa tão simples, uma cena tão bobinha assim, sabe? E todo mundo fez o escarcéu por causa disso. Mas o filme não é nem essa questão, porque isso é uma ceninha e tal, mas eu falo de inovar na questão de história, de roteiro, de jornada de personagem. E o filme parece que ele chega num ponto que ele começa interessante. Você fala, ok, tem essas viagens no tempo e tal, você vê que a pessoa que tá perdendo um pouco da vida, não sei o que, tem uma questão mental, é legal e tal. Mas do segundo ato, acho que pra frente, o filme ele cai numa mesmice de filme de animação, só mais mesmice de história. É uma coisa bem simplória. Eu acho que o filme ele se perdeu. Ele tenta brincar um pouco com a questão de querer ser um filme de super-herói e tal. E tudo bem, beleza, mas é tão clichê que pra um filme que eu não tava esperando esse tipo de clichê. E a revelação do vilão, a primeira vez que eu vi eu achei legal. Eu falei, a ideia é legal. Mas depois você revê o filme e você vê vários furos de roteiro ali. E eu realmente não comprei, ainda mais com o que o personagem pedia, sabe, do Zurg, o que entregou pra gente foi, não foi legal não foi, ainda assim um filme, como eu falei, é um filme legal, um filme divertido, não um filme ruim, então tá aqui em 7º lugar, mas ele não é um filme ruim. Ele é um filme decepcionante pra mim, porque era pra ser a animação que ia estar em primeiro lugar pra mim, porque eu estava muito empolgado pra esse filme e, acontece, a gente ficou decepcionado. E aconteceu, mas o filme é legalzinho, vai ver, é legal. E em 6º lugar, a Pixar agora reverteu o jogo, porque eu não tava esperando muita coisa desse filme, e eu gostei bastante do filme. Estamos falando de Red, Crescer é uma Fera. Uma menininha chamada Mei Lee tá vivendo sua vida no começo dos anos 2000 com as suas amigas, com as suas boy bands, mas acaba descobrindo um grande segredo de família, que toda vez que ela tem alguma emoção muito forte, ela acaba se transformando num enorme panda vermelho. A princípio a história parece básica e simples, mas a ideia dela não é. Por se tratar de Pixar, a gente já sabe disso, porque ela se transforma no panda vermelho e tal, com alguma emoção muito forte, e o filme trata sobre ansiedade, depressão, sabe, puberdade, várias outras coisas que as pessoas sofrem diariamente e tal, e o filme trata isso com muito humor, muita naturalidade, mas ao mesmo tempo é de um jeito fofo, sabe, é um jeito muito bonito de se ver ali, você vê mais da mãe dela, e toda essa questão que a Pixar está fazendo muito bem, que é falar de coisas adultas para as crianças, e esse filme entrega aqui, é muito maneiro, muito legal, mas o foco que fez mais me pegar nesse filme não era isso, porque isso eu tava meio esperando porque é Pixar. Mas o que mais me fez pegar é esse filme se passar nos começos dos anos 2000 e aí ter várias coisas que eu peguei. Eu me senti muito dentro desse filme. As boy band, cara, Four Town tá na minha playlist do celular, que eu não paro de escutar desde março. Eu não paro de escutar essas músicas do Four Town porque a música deles é incrível. E eu era assim com Backstreet Boys, sabe? Eu era assim com One Direction. Sabe, eu era assim, cara, com Restart, velho, com Restart, sabe, é a minha infância aquilo ali, é muito legal você ver que não é só isso, sabe, as roupas também, o design de produção ali do filme, né, é muito maneiro, cara, é muito maneiro, você sente naquela época que você viveu e acho que tem um toque especial pra quem viveu aquilo e deixa de ser só mais um filme, e o final, o terceiro ato do filme pra mim é o ápice, é muito legal a resolução ali, e você derrama uma lagrimazinha no final, como todo filme da Pixar tem que fazer, apesar do Lightyear no começo eu dei uma choradinha ali, mas nesse aqui, é muito foda o final ali, eu dei uma chorada ali. Filme muito maneiro da Pixar, esse aí foi aprovado mesmo, que esse foi muito legal. Em 5º lugar, não é Disney, não é Pixar e não é DreamWorks, é Warner e DC, porque a gente tem DC, Liga dos Super Pets. O cachorro mais favorito dos fãs da DC está vivendo sua vida de boas com o Superman, até que um meteorito cai na Terra e nas mãos de Lex Luthor, o que faz com que, de uma forma que eu não posso contar para não dar spoiler, a Liga da Justiça é presa e os Super Pets, junto com o Krypto, precisam resgatar os super-heróis. Pensa num filme que tem que fazer exatamente o que a DC tem que fazer em live action. É esse filme, sabe? Não digo todos os filmes da DC, óbvio, tem uns que tem que ser mais sombrio e tal, não sei o que, mas esse filme é um filme de grupo, de super-herói, é tipo a Liga da Justiça dos animais, mas ele é uma paródia da Liga da Justiça, então ele tem várias piadas com o universo DC, várias, com o Batman então umas 50 mil piadas, mas e todas funcionam.
porque esse universo é muito fácil de você zoar, questão de super-herói e tal, porque tem várias coisas que a gente brinca, a vida inteira a gente brincou com o Batman, com o Superman e tal, então a gente zoa mesmo, e esse filme usa disso, abusa, zoa, faz brincadeira, com cenas de ação muito legais, uma mensagem muito bonita, sabe, vilões legais, tem uma vilã no filme que não tá nos trailers, então eu não quero dar spoiler, mas ela é legal e tal, tem o Lex Luthor, que é sempre bom a gente rever o Lex Luthor, que é um vilão legal, então tipo, ele tem várias coisas ali de animação que funcionam, é um filme legal, não é muito fodão, que você vai lembrar dele pra taranã, não é, mas ele é bem divertido, bem legal, e por se tratar do universo DC, eles fizeram a coisa certa ali, sabe, eles fizeram o que encaminhar, e esse filme realmente entra no 5º lugar por causa da tartaruga, que se eu não me engano acho que ela chama Myrtis, e as piadas com ela são as melhores do filme, eu amo personagem que parece ser velho, tem voz de velho e fala palavrão no meio do filme. Ela não fala palavrão, tá? Ela começa pra falar um palavrão e dá um pi. E aí é muito engraçado isso, tipo, por isso, só por isso, porque uma tartaruga velha que fala palavrão e é cortada pela censura, é maravilhoso. Então esse filme tá nesse lugar, mas é um puta filmaço, muito divertido mesmo, e a cena pós-crédito é legal, é legal até a gente descobrir o que aconteceu depois com o James Gunn, mas é legal. E em 4º lugar, até então, o filme de animação que eu mais vi no cinema, inacreditavelmente, Minions 2, A Origem de Gru. Mais uma vez, nossos bonequinhos amarelos favoritos estão causando altas confusões com o seu chefe Mirim Gru, que agora tem que provar que é um dos maiores vilões de todos os tempos para um grupo chamado Sexteto Sinistro. O filme, eu vou te falar uma coisa, o filme dos Minions do primeiro, eu até gosto dele, acho legal e tal. Muita gente que odeia aquele filme, que não acha graça nem nada. Eu gosto de um filme divertido, legal, os Minions são sempre engraçados. Mas nesse é um pulo de qualidade inacreditável, tanto em questão de roteiro quanto em questão de animação, que a animação aqui é mais fluida do que a de 2015, e aqui é muito mais bem feitinho, e cara, esse filme tem uma história muito legal, muito por parte do personagem do Gru, aqui vivido de novo no inglês pelo Steve Carell, mas aqui no Brasil pelo maravilhoso Leandro Hassum, e é engraçadíssimo o filme, até quando o Gru tá em cena, ou quando os Minions estão em cena, porque ele conseguiu fazer uma coisa que o primeiro filme não conseguiu, que é equilíbrio. Esse filme ele tem equilíbrio, porque o sucesso dos Minions deu porque eles eram personagens coadjuvantes que roubavam a cena lá em Meu Malvado Favorito. Então um filme solo deles tecnicamente não funcionaria, porque eles são só alívio cômico. Mas se você botar ele como protagonista, você tem que fazer ele dividir a tela com outros personagens e que a história esteja ligada. E aqui tem, cara, tem cenas do filme que tem os Minions sozinhos e é engraçado, é muito hilário. A cena do avião que faz piada com aperte os cintos, o piloto sumiu, é maravilhosa, nossa, muito incrível. Eu posso ver a cena 1000 vezes, eu vou dar risada, por causa da referência de aperte os cintos, o piloto sumiu, é muito bom. E tipo, as cenas com o Gru também são engraçadas, a evolução do personagem, sabe? Você viu que fez ele se tornar aquele personagem do primeiro filme do Malvado Favorito, sabe? Tudo isso é muito bem feito. Então, eu tava tão feliz com esse filme. Esse filme é aquele tipo de filme que eu assisto pra relaxar, sabe? De noite, sabe? Eu quero ver uma coisa, Minions 2, eu tô rindo, tô me divertindo, esquecendo dos problemas. É um filme hilário, é um filme muito divertido, engraçado, agrada criança, agrada adulto, tem piada pra criança, piada pra adulto, e a Illumination também sabe fazer isso muito bem. Que filme foda, divertidíssimo. Eu vi muitas vezes no cinema, eu falei, por questão de, tipo, a primeira vez que eu assisti aconteceu um problema e eu acabei não pegando muito do filme, então eu tive que rever ele, e aí eu revi e tal, foi foda pra caramba, e a terceira vez, nossa, foi um show de risada com as crianças aqui no cinema, eu dei mais risada com as crianças. E porque foi um filme que na época eu me diverti muito, aquela sensação gostosa de você sair do cinema feliz, sabe, que você deu risada, se divertiu, foi esse filme. Cara, eu adorei Minions, é muito foda Minions 2. E em terceiro lugar, a gente tem um filme que não é americano e sim japonês. Estamos falando de Jujutsu Kaisen Zero. Um rapazinho acaba perdendo sua namoradinha de infância em um acidente terrível e desde então é atormentado pelo espírito da crush. Acontece que um dia, num terrível acidente, ele é convocado pelo maravilhoso, lindo, gostoso professor Satoru Gojo, que leva ele para a escola Jujutsu para aprender a controlar essa maldição e ajudá-los a enfrentar as forças do mal que ameaçam a escola. Para quem é familiarizado, o filme é baseado no anime de mesmo nome, Jujutsu Kaisen. Aqui é Jujutsu Kaisen Zero porque ele se passa antes da primeira temporada. E aqui acompanha os personagens secundários do anime ali, que são fodas pra caramba, junto com o novo protagonista, que é
o Yuta, e isso já começa por uma premissa incrível. Toda essa história do fantasma, da maldição, como eles chamam, que atormenta ele e tal, toda a história por trás disso, e a escola, tudo isso já é foda, é uma história muito legal. Mas os personagens do anime são tão fodas ali, que tirando o Itadori, que não aparece nesse filme, assim, mas tudo ali é legal. O Gojo, ele é tipo o Dumbledore dos animes. Ele é um cara fodão, que se você vê ele, ele vai enfrentar o vilão e vai tirar sarro, e vai escorraçar, que ele é forte pra caralho. Tipo, ele é um professor muito foda, ele é muito legal. Toda a mitologia ali da escola Jujutsu é muito legal. O Panda é legal, o Inumaki é legal. Todos os personagens aqui são muito fodas. O vilão desse filme é inacreditável. Eu achei muito foda o vilão desse filme, porque é aquele tipo de vilão que a gente gosta de ver, que é aquele vilão que é canastrão, ele entra na brincadeira, tipo o Loki no primeiro Vingadores. Sabe, ele entra na brincadeira, ele zoa, ele, sabe, aquele negócio meio doido, não sei o quê, e ao mesmo tempo ele é fodão, sabe? E ele tem um objetivo principal, que é uma motivação que é muito legal, que é bem feita e tal. Então, tipo, o filme ele é bem completinho. Ele é bem completinho, apesar de uma coisa que não é culpa do filme, tá? Quero deixar isso bem claro, isso não é nem um pouco culpa do filme, mas é um aviso que o filme não é uma animação infantil, não é uma animação pra criança. Como todos aqui outros da lista que eu falei, dá pra assistir com criança. Esse não dá. Porque esse filme, ele é um filme baseado num anime. E ao mesmo tempo, então, ele leva essa carga de drama, terror, suspense para as telas, e ele tem muito disso. Apesar de ele ter vários momentos de alívio cômico, tem cenas de demônio, de fantasma, de maldição, que é assustador, assim, pra até mancebo velho que nem eu me cago todo, e é nojento, e tem cenas de morte violentas e tal, que é muito foda, mas não é pra criança, né, gente? Não é pra criança, assim, a não ser que sua criança tenha 12, 13 anos ali e tá acostumada com isso, e tudo bem, beleza. Mas no geral não é um filme pra criança, não. Mas não tira o brilho desse filme, que é uma animação linda, uma história foda, num universo foda. E outra, mesmo que você não tenha visto Jujutsu Kaisen, você pode ver esse filme. Porque esse filme apresenta o universo de novo para um novo público, ao mesmo tempo o público que já conhece a obra. Então ele funciona bem para os dois tipos. E é um baita de um filme legal que eu gostei muito de ter visto no cinema. Eu sempre gosto quando é um filme que não é americano, não é brasileiro e é de outra região, tipo japonês, e aí eu vejo no cinema. Porque é diferente, a gente não tá acostumado, e esse filme, cara, muito foda, muito legal. Assista, não tenha medo se você não viu o anime, porque vale a pena, é muito legal. E em segundo lugar, a gente tem um filme que tá no primeiro lugar de muita gente, vai gerar polêmica, mas estamos falando de Pinóquio, de Guillermo del Toro. O filme stop motion conta a história clássica que a gente conhece do menino de madeira que quer ser menino de verdade, criado pelo Gepeto, só que com uma diferença muito grande, onde estamos na Itália da Segunda Guerra Mundial, e só por isso o filme já vai para um outro patamar de história. Eu quero começar falando desse filme que, primeiro, ele é um filme stop motion. Pra quem não sabe, filme stop motion é quando você tem bonequinho em quadro por quadro, segundo por segundo, você tira a foto, filma e depois vai pro processo de computação, e é um negócio que dá trabalho pra caralho. Dá muito trabalho fazer stop motion e às vezes nem rende tanto quanto o trabalho que eles têm que fazer. Então é um negócio muito difícil de fazer, mas o Del Toro sempre quis contar essa história do ponto de vista dele e ele fez. E apesar de o stop motion ser uma coisa foda que vibra os olhos e ser um dos melhores stop motion que a gente já viu em filmes de animação, o forte do filme não é esse. E sim o roteiro, por mais incrível que pareça, porque o roteiro do filme é de uma história que todo mundo conhece. Todo mundo conhece Pinóquio, mas aqui você conhece um lado mais pessoal, um lado mais sombrio, um lado do Del Toro, que é você mostrar ali o começo da guerra, da Segunda Guerra Mundial ali, e você tem o Gepeto trabalhando na igreja e tal, e ele tinha um filho, que era o Carlo, e ele acaba com esse menino e tal, e por conta da guerra, por conta da Segunda Guerra Mundial, ele perde esse menino, e no meio de uma bebedeira, de uma loucura, que ele tava bêbado e nunca aceitou a morte do filho, e acaba criando esse boneco que acaba ganhando vida. Então, tudo isso, esse começo do filme, ele já é diferente do original, porque ele é um negócio mais sombrio, sabe, mais, sabe, grandioso, e o filme é um musical também, isso já ganha pontos demais com o filme comigo, e as músicas do filme são emocionantes, eu chorei umas 2, 3 vezes com as músicas do filme. E os personagens são muito legais, eles trocam as coisas do clássico Pinóquio, que é muito legal. Eu acho que vale a pena contar aqui, porque não é bem spoiler, porque todo mundo conhece a história. Mas, por exemplo, a raposa que trola o Pinóquio na animação, no conto clássico e tal, aqui é um dono de circo, né, que você mistura com o Stromboli ali,
que é um dono de circo que quer explorar o menino de madeira para poder ganhar dinheiro e tal. Até aí não é tão diferente assim. E a Ilha dos Prazeres é trocada por um campo de treinamento militar para crianças durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o filme já vai para um outro nível que é inacreditável. O filme tem várias referências a questões daquela época que são muito pesadas, tem cenas muito doidas de você mexer na ferida mesmo. O Del Toro não tem medo de ir até o final. Lembra que eu falei do Lightyear, que o filme parece que não tinha coragem de ultrapassar o limite que ele podia ultrapassar? Aqui o Del Toro faz isso 10.000 vezes. Ele ultrapassa todos os limites que ele pode ultrapassar num filme de animação, que até então é considerado um filme que pode assistir com criança, porque a classificação dele é 10 anos, o que eu acho que podia ser 12 ali, porque tem umas coisas bem pesadas. Tem o Mussolini no filme, sabe? Eles fazem símbolo nazista ali, mas nunca, sabe, falando disso de uma forma, sabe, como se fosse uma coisa boa. Não, eles criticam o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, eles criticam o nazismo, o fascismo, eles criticam tudo daquela época, falam muito mal daquilo, de um jeito que para mostrar para as crianças que guerra é uma merda, que guerra é uma merda, que nazismo é uma merda e que preconceito e racismo é uma merda, é uma coisa muito ruim, sabe? Uma coisa de pessoas nojentas, pessoas odiosas. Vão ter personagens desses filmes que as pessoas vão olhar para esses personagens e falar: nossa, esse cara é um vilão muito ruim, é mau e não sei o que lá, e ele é praticamente um fascista, um nazista, um racista, um que seja, sabe? Uma pessoa nojenta realmente que existiu. Esse filme do Pinóquio, tirando cenas de fadas, espíritos e tal, e algumas coisas que algumas pessoas consideram que não existe, ele podia ser muito bem uma história real, muito bem uma história real, por vários momentos da época ali. E cara, que filme foda em todos os quesitos. Eu aceito ele ganhar o Oscar ano que vem, e provavelmente ele vai ganhar. É uma história bem diferente do que tá habituado ali e tal. Como eu falei, Pinóquio não é uma história que sempre foi a que eu mais amei e tal, da Disney ou dos contos e tal, sempre tive um pé atrás e tal. Então pra mim eu já comecei o filme com um pouco de orelha atrás assim, mas eu me surpreendi, apesar de tudo. Não acho o meu filme favorito do ano por questões pessoais, tá? Por questões da história tal, do Pinóquio e tal, mas eu gostei bastante do filme e realmente, se ele ganhar o Oscar, ele merece, porque é um puta trabalho bem feito do Guilherme Del Toro. E em primeiro lugar, eu queria dizer que esse filme, ele tá em primeiro lugar pra mim, e eu esperei até ele lançar aqui no Brasil, que eu vi esses dias, eu esperei ele lançar até aqui no Brasil, pra poder assistir e fazer esse vídeo. Por quê? Porque esse filme eu sabia que ia ser pra mim o primeiro filme do ano, de animação. Pra mim, pessoal. Eu sabia que ia ser, e eu não esperava que seja tanto assim quanto foi, mas eu já tava com a expectativa alta. E estamos falando aqui de O Gato de Botas 2, O Último Pedido, sequência do filme de 2011. O Gato de Botas continua suas aventuras pelas cidades e tirando dos ricos e dando pros pobres como um bom ladrão honesto, e acaba fazendo várias aventuras e no processo acaba morrendo várias vezes e acaba descobrindo que ele tá na sua última vida. Como ele é um gato e de acordo com a lei dos Estados Unidos, o gato tem 9 vidas, aqui no Brasil é 7, mas lá é 9, e ele acaba perdendo as suas 8 e vai viver sua última vida. Desanimado com tudo que acontece, ele acaba indo atrás da estrela do desejo para poder pedir suas 9 vidas de volta. Até então, nessa história, você pensava, uma história de animação normal, comum, né, da DreamWorks. Mas esse filme, como eu falei lá nos Caras Malvados, esse filme é a prova de que a DreamWorks, quando ela quer, ela consegue. Primeiro, o diretor desse filme é um dos diretores de Homem-Aranha no Aranhaverso. Ponto. Então a animação é outro nível de qualidade visual e criativa, é maravilhoso. E outra, você tem a DreamWorks na onde ela sabe se encaixar, que é ação, comédia e vários elementos do seu universo, tanto para criança quanto para adulto. E aqui ela usa todas as cartas. Eu posso dizer com certeza que esse filme é o melhor da DreamWorks desde Shrek 2, pelo menos pra mim. Porque ele traz tudo que eu gosto do Shrek 2 aqui, que é a comédia pra adulto, a comédia pra criança, as cenas de ação, mensagens incríveis, não tratar a criança como idiota de maneira alguma, e ao mesmo tempo trazer várias referências, tirando o sarro da concorrência. O Gato de Botas 2, ele tira várias piadas da Disney do saco. Literalmente ele tira da bolsa várias piadas, zoando todos os clichês dos filmes da Disney desde os anos 2000 e anos 90, 70 e tal. Ele zoa tudo isso, não tem medo de zoar, faz piada mesmo. Numa história que a princípio é simples, mas é completamente emocionante,
traz muitas mensagens sobre a vida, sobre a morte, sabe? Várias coisas. Eu acho que se tivesse um filme pra mostrar pra criança como ela lidar com a morte, eu falaria pra ela ver esse filme. Porque esse filme trata disso, até então com uma leveza, mas uma questão sombria no começo, e aí tudo vai se transformando, aí intercala muito o sombrio com a comédia, com a ação e aventura, e com vários personagens clássicos. Um dos vilões desse filme, que tem vários vilões nesse filme, mas um dos vilões é a Caixinhos Dourados e os Ursos, e, cara, todas as piadas funcionam ali, é incrível. Eu acho que um pouquinho, bem pequenininho, que me incomodou no começo, foi a dublagem da Giovanna Bank, acho que é Giovanna Bank é o nome dela, não sei falar o nome dela, desculpa. Mas no comecinho meio estranhei, mas ela realmente, acho que deu um toque ainda da direção da dublagem no Brasil, e ela melhorou depois, com o decorrer do filme, ela melhorou e eu acostumei com a voz dela, não tava ruim. Mas de resto, cara, nossa senhora, os personagens são incríveis, a dublagem em português, como eu disse, tá foda, muito bem feito. Tudo é incrível, mas esse filme, eu já tava esperando tudo isso, eu falei, esse filme vai ser o melhor filme pra mim, por ele ser no universo de Shrek, eu amo o universo de Shrek e tal, mas por dois motivos, ele conseguiu superar as expectativas e tá nesse primeiro lugar pra mim. Primeiro, ele traz vários elementos de Shrek, várias coisas, de personagens de Shrek que voltam aqui em algumas pontinhas, e ele traz uma esperança da gente ver um futuro filme do Shrek pra frente, que é o que eu mais quero agora nesse ponto da DreamWorks, eu acho que ela consegue fazer isso. Um futuro próximo filme do Shrek, que aí lota cinema mesmo, porque todo mundo ama Shrek. Então ela põe várias coisas, não só personagens, mas elementos dos filmes do Shrek que a gente conhece e tal. E isso já tava foda pra mim no filme. E outra, um personagem específico desse filme, que é o Lobo Mau, que eu vou chamar ele de Lobo Mau, se eu falar mais isso eu dou spoiler, porque que personagem assustador e foda. Cara, ele começa aparecendo e você fala, nossa, ele tá um pouco deslocado, mas ao mesmo tempo ele é um cara sombrio. E aí tem aquele assovio dele, que quando ele assovia, não só o Gato de Botas, mas a gente no cinema fica cagado com aquele personagem, a gente esquece que o filme é uma animação, e a gente fica, puta que pariu, que cagaço desse personagem, velho, putz grila. Sabe, ele é muito, muito assustador esse personagem, mas ele é incrível, porque ele começa você falando, ok, esse personagem tá um pouco deslocado da história, ele é foda e tal, mas não tá encaixando. E aí tem um plot twist que eu não esperava de maneira alguma no final do filme, que revelou quem era esse personagem, e eu fiquei, uou, muito foda, cara, muito, olha, gênio quem teve essa ideia desse personagem do Lobo Mau. Ele é um personagem assustador, ele é um personagem visualmente incrível, com uma dublagem maravilhosa, tanto em português quanto em inglês, que é o Wagner Moura. Parabéns pro Brasil aí, cara, que personagem foda. Só esse personagem e tudo que ele representa pra mim já aumentou um nível o filme pra mim, porque foi incrível. É um personagem muito foda esse personagem, cara, muito bom mesmo. E a ceninha pós-crédito desse filme, que é uma ceninha bem rapidinha pós-título no final do filme, é a esperança que eu falei para um próximo filme do Shrek, mas eu não posso falar mais nada além disso, senão eu dou spoiler, cara. Mas ele tá em primeiro lugar por isso, ele traz de volta uma franquia de animação que eu amava da maneira certa, sabe? É isso, trazer a franquia de Shrek de volta aí. Puta, que filmaço mesmo, muito foda. Ele tá em primeiro lugar por causa disso, por tudo que eu senti assistindo o filme, e esse personagem que eu vou me lembrar desse personagem por muito tempo ainda, porque é um puta personagem foda. Se você ainda não viu o filme, vá ver que ele tá agora nos cinemas, tá? Porque chegou atrasado aqui no Brasil. Obrigado, Brasil. Graças a Deus não peguei nenhum spoiler, mas obrigado, Brasil, né? Porque vocês fazem umas cagadas às vezes. O filme lançou no começo, acho que foi no meio de dezembro do ano de agora, né? No ano de dezembro, e agora tá saindo agora em janeiro. Pra você ter noção, o filme, eu tô gravando esse vídeo, é dia 3, eu acho que é hoje. O filme, tecnicamente, ele vai sair dia 5, que eu vi ele numa pré-estreia. Mas ele vai sair oficialmente aqui no Brasil dia 5, ou seja, não lançou ainda. E esse filme saiu em dezembro no resto do mundo. Sério, Brasil, pelo amor de Deus, né? Vamos conversar com a tia DreamWorks pra arrumar essas datas aqui no Brasil, porque tá difícil, Universal. Que é a Universal que distribui o filme aqui no Brasil. Tá difícil, Universal. Arrume isso aí, pelo amor de Deus, botar os filmes na data certa. Mas enfim, essa foi a lista. Se você concorda, acha que o Pinóquio foi o mais fodão de todos, bota aí nos comentários, não vou julgar. Tem alguma animação que você gostou que eu não vi, posso não ter visto. Tem algumas que eu não assisti. Bota aí nos comentários, bota sua lista, que todo mundo aqui tem direito a ter opinião diferente, beleza? Vamos ter mais vídeos de lista aqui em breve, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um abraço pra todo mundo, até a próxima, valeu e tchau, tchau!